Fala fiel, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa derrota do Corinthians no clássico contra o Santos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte como a mídia está repercutindo e as últimas notícias aí do Coringão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Corinthians, surpreendentemente ruim a postura do time. E eu vou trazer o Gabriel Oliveira, que é um dos setoristas do Corinthians, para falar da repercussão desse jogo, da atuação, que não caiu bem. E já aproveito para te perguntar, meu amigo, se já tem alguma resposta da diretoria em relação ao Martínez, né? Que o Martínez voltou ontem, se apresentou às 9 da manhã. Foi um jogador que fez muita falta ao Corinthians no jogo de ontem. Se já tem alguma notícia dele ser reintegrado oficialmente ao time, dele sofrer alguma multa, alguma punição pelo atraso de uma semana. O que a gente traz de novidade do Corinthians hoje? Oi, Joana, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está ligado no Taon. Sobre o Martínez, né, ele se reapresentou ontem, né, no CT Dr. Joaquim Grava, né, participou ali de uma atividade sem contato com o elenco, porque os jogadores já estavam, né, em Santos para o clássico na Vila Belmiro. E aí hoje, né, hoje pela manhã, novamente o grupo se reuniu e aí ficou decidida uma punição que vai em duas linhas, né, uma pela diretoria, que ele vai ter os 6 dias em que ele se ausentou dos treinamentos descontados do seu salário, e também uma multa que vai ser paga aí já no âmbito do departamento de futebol para a caixinha dos jogadores, né? Que é ali uma conta em que os jogadores ao longo do ano vão depositando punições que ocorrem por atrasos em treinos, faltas em treinos, e aí no final do ano esse dinheiro é distribuído entre os funcionários. Então essas são as duas punições que foram decididas pelo Corinthians ao Martínez, ele que foi uma ausência nesse clássico contra o Santos, né, em que você bem falou, né, o Corinthians teve uma péssima atuação, especialmente no primeiro tempo, foi muito ruim, não conseguiu encaixar, foi dominado pelo Santos. E aí, além dessa questão do primeiro tempo, apesar de ter conseguido melhorar um pouco no segundo, achou um gol, mas o resultado, né, para além do desempenho também em campo, foi muito ruim, né? Mais uma derrota para o Corinthians, foi a 11ª derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que ali continua no meio da tabela, e tem para o próximo jogo aí o compromisso no sábado contra o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, às 6h30 da noite. E novamente, né, o Corinthians vai ter o técnico Dorival Júnior no banco de reservas, porque ele cumpriu suspensão aí nas últimas 2 partidas do Corinthians, né, na vitória contra o Mirassol e agora na derrota contra o Corinthians. O Dorival volta para esse próximo compromisso e novamente, né, uma pressão, porque o Corinthians ficou aí esse período da data FIFA, né, foram 4 dias de folga e 6 de treinamento, né, de preparação para esse clássico contra o Santos, não conseguiu esse resultado, teve uma preparação muito ruim, e aí agora precisa voltar a vencer, né, até porque contra o Mirassol também não teve uma boa apresentação, né, João? Exatamente. Agora eu queria já projetar esse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Ontem o Memphis e o Garro jogaram poucos minutos, tem um claro controle e preocupação, né? Controle de carga. A expectativa é que o Memphis seja titular, assim como o Garro, e o Carrillo até antecipe um pouco esse retorno, porque o Corinthians está realmente precisando? É isso, né? O Carrillo era esperado, inclusive, que nem jogasse mais nesse ano, mas ele teve uma recuperação muito boa, né? Ele já vem fazendo trabalhos com o elenco, então a expectativa é que ele esteja à disposição para ser relacionado para essa próxima partida, provavelmente como reserva, né? Não vai começar como titular. E aí sim, o Memphis e o Garro, que puderam jogar nessa partida contra o Santos, tem uma minutagem maior, né? O Lucas Silvestre, que é o auxiliar do técnico Dorival Júnior, falou que no caso do Memphis ele pode até jogar os 90 minutos, né? Ele não vinha de uma lesão nesse momento, ele estava retornando do compromisso com a seleção da Holanda. E aí no caso do Garro, ele sim vem de uma lesão e aí precisa fazer um retorno gradual, talvez não jogue a partida inteira, mas já tenha mais minutos do que nesse clássico contra o Santos, Joana. O pessoal tem que jogar, senão o negócio complica aí. Gabi, muito obrigada pela sua participação. Gabriel tá lá brilhando. Embaixo da tabela está desesperadora. Ronaldão
Você ontem imaginava que o Corinthians pudesse ter um resultado positivo, mas o Santos dominou o primeiro tempo, fez o 3-0, não sofreu na partida e o Corinthians, a reclamação é a demora em colocar jogadores mais importantes, como o Memphis, o Garro, mas que pelo jeito não estavam disponíveis para muito tempo na partida. Não, a demora para mexer no time, ela sempre acontece com o Dorival com 15 minutos do segundo tempo. Você não espera outra coisa dele. Pode estar jogando bem, jogando mal. Ele só mexe no time. Você não falou que ele era um monstro contra o Mirassol, que você tinha sido injusto com o Dorival de novo e agora mudou? Sim, mas ele nem estava lá, era o filho. Eu não posso nem estar falando muito do Corinthians aqui, porque ontem o Santos entrou em campo. O único time que entrou em campo ontem foi o Santos, com uma vontade acima do normal. Porque se o Santos... Vai jogar um clássico, é isso que tem que ter. Porque se o Santos jogasse assim o campeonato todo, não estava nessa situação. Porque o time do Santos ontem não deu espaço, marcou, e ele estava empurrando o único defesa. Aqui não. E o Zé Rafael ontem ditou o time do Santos, marcando, pegando, tendo vontade. Fazendo gol. E o time do Corinthians com o Bidonzinho. Sofrendo pênalti. E o time do Corinthians com o Bidonzinho e o Michael perdido, não sabia quem marcar. Eles começaram a ver o time do Santos marcando, eles começaram a ficar desesperados. Aí eles começaram a recuar, empurraram o Ranieri mais para trás. A defesa... Eu não tô chorando não, tô falando que o Santos amassou o Corinthians. E esse time do Corinthians, time medroso. Ficou barato, porque foi assim contra o Sport também, o time do Corinthians refugou. E ontem refugou de novo. Saiu barato. O Santos poderia ter devolvido ontem uma goleada no Corinthians histórica. Não quis. Fez o terceiro gol, recuou, e o pênalti do Bidon, esse menino, não sei o que passa na cabeça dele de segurar. E depois eu quero ver também o lance que o VAR não viu, que sangraram o menino André aí e ninguém falou nada. Tomou uma cotovelada no rosto, sangrou o rosto do menino e o Garro pedindo para ele levantar e ir embora. Então tem coisa que acontece no Corinthians. Agora, falar do Corinthians... Desse time morto que entrou ontem, não. Eu prefiro falar do Santos. É isso. Você tá tirando o mérito do Santos. Não, eu não vou tirar o mérito do Santos aqui. Ontem na Rádio Bandeirantes eu falei, o time do Santos está em campo, está na Vila, está no Alçapão. E o Corinthians, o time medroso. Vocês do Corinthians medroso. Bidon, o único que se destacou pra mim... Você não vai falar da estreia do goleiro Felipe Longo? Eu vou até poupar esse menino, eu achei que era um Ronaldo Giovanelli, 11 anos, entrou com 11 anos, esperando a chance da vida, não fez mas o time também não ajudou, uma bola. Aí de Longo, nem o braço. O time não acertou, Longo ali, dá mais uma passadinha, filho. Passa essa mão, joga pra fora. Vou mandar um DVD da minha defesa que eu fiz em São Paulo, que é só pular. Moleque novo, perna boa, perna inchada, 20 anos. Pula na bola, filho. Grita que é defesa. Chama os caras, velho. Ele pulou, mas não pegou, pô. Tem parada, né? Tem data FIFA que faz bem pra algumas equipes e muito mal pra outras. Nós vamos ver a sua também hoje, viu? Não, vamos falar do Corinthians. Exatamente. Você vê um Santos com padrão de jogo e provavelmente o discurso do Vojvoda foi o seguinte, galera, entra em campo, aquilo que nós treinamos nessa parada, coloque dentro de campo e com vontade. Do lado tinha treinador, Vojvoda, do outro lado não tinha. Exatamente. É isso que então aconteceu, velho. Tem time que a parada faz bem. Enquanto outros times, quanto mais jogos tem, você esconde a fraqueza e a deficiência do time e também a limitação dos treinadores. Mas a gente criticou muito o Santos contra o Ceará, por exemplo, que a postura foi completamente diferente da noite de ontem. E aí o Santos tomou consciência, tá mal na tabela. Clássico na Vila, a torcida apoiando, precisando do resultado. E uma coisa que eu gostei é que o Santos começou a partida e já fez o que tinha que fazer. Já abriu o placar, continuou em cima, não segurou a vantagem. Então, a atitude, o coletivo do Santos ontem funcionou muito bem. E se fizer isso em outras ocasiões, não vai cair para a Série B. Como é bonitinha a filha do Neymar, né? Só levou uma bolada ontem, né? Tava distraída ali, a Mavi tomou uma bolada. Tem algumas coisas... A gente reclama de algumas coisas do futebol brasileiro, mas tem muitas coisas positivas. Sim, claro. Muitas coisas bonitas. E a filha do Neymar é muito bonitinha. Impressionante como tem carisma aqui aquela menina. Demais. Né? Ela é a Mavi, né? Como também tem muito carisma o Vlad, hein? Tem. Não tem? Tem carisma. Parece a Mavi, o Vlad? Não parece. Nem tanto, Bruno, nem tanto. A Mavi é muito melhor que você, viu, Vlad? No caso, não. Não é. Tá longe. Essa disputa você não ganha, muito viu, Vlad? Mais. Não tem nem como, Bruno. Ela é uma criança, ela é muito linda. Inclusive, uma vez eu estava na Vila Belmiro, eu vi a Mavi com a Bruna Biancardi. Ela é muito parecida com o Neymar. Olha, nem se ele fizesse um xerox dele ia parecer tanto. Ela é muito bonitinha mesmo, Bruno.
Ô, Vlad, e o Corinthians? Porque tudo bem, estamos falando da Mavi, que é bonitinha, beleza. Mas o torcedor do Corinthians ficou bravo com o desempenho, com o Memphis, que estava rindo, e com o resultado. Exatamente, o Corinthians perdeu, né, o clássico para o Santos. Agora, as pretensões de conseguir uma vaga na Libertadores diretamente pelo Campeonato Brasileiro ficaram muito mais complicadas. Então, o Corinthians vai tentar fazer aquela manutenção para não correr nenhum tipo de risco no Brasileiro e praticamente apostar todas as fichas na Copa do Brasil. A gente sabe como isso é arriscado. O torcedor ficou muito chateado com o resultado, mas também principalmente com a postura do time. O Corinthians não conseguiu pressionar o Santos em momento algum na partida, foi dominado e teve também um lance que chamou muito a atenção, foi em relação ao Memphis Depay, que riu no banco de reservas, estava fazendo uma brincadeira com um outro colega de equipe durante o primeiro tempo. Isso ficou muito ruim, a torcida não gostou, a diretoria também achou que pegou mal. Vai ter uma conversa com o jogador, uma apuração aqui do nosso colega Luciano Borges, do ESPN.com.br. Para a próxima partida contra o Galo, não vai ter o Gustavo Henrique, que está suspenso, mas tem a volta do Matheus Bidu e também do Hugo Souza, que cumpriram suspensão automática na última rodada. Em relação ao Memphis Depay e ao Rodrigo Garro, a dupla deve ganhar mais minutos em campo. Provavelmente o Memphis titular, o Garro pode ser que entre no decorrer da partida ou, dependendo da evolução física, também comece entre os 11 iniciais. Uma outra novidade em relação também ao Carrilho, jogador que sofreu uma cirurgia no tornozelo, ficou mais de 2 meses fora dos gramados e pode retornar para o jogo contra o Atlético Mineiro. Pelos lados do Santos, muita festa. E agora uma informação de última hora do nosso colega Felipe Silva a respeito do Barreal, um dos principais jogadores, se não protagonista do clássico. Ele está emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos até o final da temporada e o Santos tem a intenção de comprar o jogador. Para isso, pagaria cerca de 21 milhões de reais. Vai negociar com a equipe para tentar um desconto, o valor um pouco alto em relação ao Peixe, mas assim, é um jogador que tem agradado bastante. A diretoria fez vários gols, inclusive aquela pintura ontem no jogo contra o Corinthians. Para a próxima partida contra o Vitória, um duelo decisivo também, porque o Santos pode abrir uma boa vantagem em relação ao Z4, a zona de rebaixamento, um duelo direto. Não vai ter o volante João Schmidt, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Boa, Vlad. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. O Vlad tá falando dessa cobrança, né? E a gente ouviu até o Lucas Silvestre falando que esperava uma postura diferente. E foi o que você destacou aqui, Breler. O que aconteceu com o Corinthians? Faltou jogar um clássico? Faltou, Bruno. E o Corinthians muitas vezes passa a impressão de que é um time que joga quando quer. Que fica se poupando pro jogo grande, pras decisões, pros clássicos. E isso num clube como o Corinthians, na boa, não dá. Porque se fosse só um jogo fora da curva, em que a postura deixou a desejar, ou fisicamente o time não estava inteiro, é compreensível. Por exemplo, contra o Flamengo, jogou a Vera. Sim, pois é, mas é um jogo grande, tem holofote. Agora, vai jogar fora na Ilha do Retiro, vai no Alfredo Jaconi, ou na Vila Belmiro, né? Aí fica essa preguiça. E isso é perceptível pelo comportamento. Eu tenho certeza. O Dorival não é esse cara ali do mais enérgico, de dar bronca, mas até o Dorival deve ter chegado ali, mesmo não tendo estado à beira do campo, bravo com a postura do time, porque é inaceitável. E eu vejo que essa postura tem se repetido. E eu vejo também que o torcedor corintiano já está meio sem paciência para esse time que não consegue manter uma rotação. E, de novo, um clássico contra o Santos. O Santos entrou ali com a faca nos dentes, até a situação que está. Mas o Corinthians não está super tranquilo no Campeonato Brasileiro. Não está numa condição tão confortável para ficar pensando só em dezembro na Copa do Brasil. Então, por isso, eu vejo que tem de existir uma cobrança interna, principalmente da comissão técnica e diretoria, para que esse tipo de postura não se repita e já está ficando batido. O torcedor corintiano já parece que sabe o jogo em que o time vai entrar com a rotação de jogo profissional e o jogo em que vai entrar nessa tiriça. Porque não dá também, né, o Jailson, você colocar todas as suas fichas na Copa do Brasil. Claro que é a chance de título, mas assim, poxa, tem um campeonato ainda pela frente todo, né? Não tem a menor condição. Pra mim, isso daí não tinha nem que ser pauta da gente estar conversando aqui. Obviamente, chama atenção por conta da postura, como o Breler bem disse. Não, e porque o Lucas Silvestre fala, né? Não, é só em dezembro. Também é só em dezembro. É só em dezembro, isso. Tipo, se fosse um jogo agora, né? Por exemplo, meio da semana que vem, jogo da Copa do Brasil e no final de semana do Campeonato Brasileiro, a gente até poderia estar falando sobre essa
sei lá, mentalidade, né? O Corinthians tem que focar na Copa, deixar o brasileiro, mas com a mudança do calendário da CBF, isso não tinha nem que ser pauta. O Corinthians tinha que estar jogando a Vera, o Campeonato Brasileiro, com todo o foco possível para se afastar ainda mais, né, da parte de baixo e tentar beliscar alguma vaga em competição sul-americana via brasileira e depois pensar na Copa do Brasil, até porque vai ter o mês de dezembro para isso. Então, para mim, isso não tinha nem que ser pauta. Fala. Não, eu ia só destacar o Santos, né? Conseguir abrir 6 pontos pro Vitória. Importantíssimo. Até porque é no final de semana, né? Final de semana. Você destacava ontem em relação na segunda, na verdade. Oi? É na segunda o jogo do Santos e Vitória? Segunda-feira, Segunda-feira, né? Mas enfim, realmente, como você falava ontem em relação àquela sequência do Santos, que era muito importante fazer essa pontuação agora para ficar um pouco mais distante do Z4, porque depois também tem Palmeiras, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Né? Por conta do jogo atrasado. Tal. Então, assim, realmente, precisava engatar, precisava fazer mesmo uma pontuação, porque como o Vojvoda a gente falava, né? Não perdia, mas também não ganhava. Tava naquela sequência de empate. Então, muito importante ter tido essa performance, né, no clássico, jogo difícil contra um grande rival, ter conseguido a vitória em casa. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do Corinthians para a equipe do Santos no clássico desta quarta-feira. Abre aspas, Corinthians joga em baixa rotação, é amassado pelo Santos e preocupa para a reta final do ano. Derrota na Vila Belmiro pode ser explicada pelo desempenho fraco do Timão no primeiro tempo. O Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. A equipe do Parque São Jorge foi presa fácil para o Santos e saiu da Vila Belmiro com a derrota pelo placar de 3-1. Resultado está na conta da falta de intensidade no primeiro tempo. Mandante no confronto, o Santos entrou em campo ligado nos 220, brigando por todas as bolas e ganhando todas as divididas e buscando entrar na área do Corinthians. O Peixe jogou o clássico como mandam os manuais. O Corinthians entrou acuado, disperso, em baixa rotação e com extrema dificuldade para sair da marcação-pressão na saída de bola. A sensação foi de que o time não estava preparado para enfrentar a intensidade do adversário e, sem surpresas, foi amassado nos 45 minutos iniciais. Por mais grave que seja, a situação não é novidade para o torcedor corintiano ao longo desta temporada. Recentemente, em partida contra o Sport lá em Recife, o time teve postura parecida e também naquela ocasião foi derrotado sem apresentar uma grande reação em campo. O cenário é preocupante. Afinal, por mais que a comissão técnica tenha de lidar com problemas financeiros, proibições de contratar novos jogadores, a parte anímica deveria ser inegociável em um clube como o Corinthians, marcado historicamente pelo DNA combativo. Mais uma vez assim, como já ocorreu em vários momentos neste ano, a equipe não correspondeu. A sensação é de que o elenco está aguardando a chegada do mês de dezembro para decidir a Copa do Brasil e buscar mais um título nesta temporada, salvando o ano do Corinthians. Até lá, porém, o Brasileirão segue. Faltam 10 rodadas e o clube está longe de viver situação confortável na tabela. Por mais que tenha distância razoável de 8 pontos para o Vitória, o primeiro time é ali dentro da zona de rebaixamento. Enfim, uma atuação muito ruim do Corinthians na noite desta quarta. Corinthians que ficou muito claro que provavelmente os jogadores estão pensando no final da temporada nesses jogos da Copa do Brasil. Mas não pode ser assim. Dorival tinha que melhorar a qualidade desse time, principalmente o foco. O Corinthians podia estar brigando por uma vaga na Libertadores via Brasileirão e não ficar apostando todas as suas fichas na Copa do Brasil. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!